Bom, vamos para a parte 2 aqui da nossa instalação do Ubuntu Server 1804 LTS numa máquina virtual do Oracle VirtualBox. No primeiro vídeo nós baixamos a ISO, conferimos se ela baixou tudo ok, através do MD5 e agora nós vamos criar o servidor virtual, criar a máquina virtual, no caso aqui, depois inserir a ISO que a gente baixou na unidade de DVD virtual e iniciar a máquina virtual para fazer a instalação, ok? Então aqui nós temos o Oracle VirtualBox, que é da empresa Oracle. Então nós temos um software de código aberto onde o site é virtualbox.org e lá você pode baixar para Windows ou para Linux ou para vários sistemas operacionais, ok? Então no caso aqui nós vamos criar uma máquina, aqui tem o botão novo, aqui nós vamos dar o nome Ubuntu Server 1804 LTS. Vou botar esse aqui e chamar base, tá? Porque a partir dele a gente pode clonar para fazer outras máquinas e tudo, sem precisar reinstalar todo o sistema. Veja que aqui ao colocar o Ubuntu Server ele já selecionou aqui o tipo de sistema, Linux. Tem vários, Solaris, BSD, Mac, e a versão do Ubuntu ele já colocou 64 bits, e aqui você pode mudar caso seja uma outra distribuição ou um outro processador. E aqui o local onde ele vai criar o diretório dessa máquina virtual. Então está no meu diretório de usuário e na pasta VirtualBox VM, que é a padrão. Você também pode mudar depois o ícone dessa máquina. Quando você lista lá aquele tipo e a versão, ele já traz uma série de configurações básicas sugeridas, que normalmente eu uso as sugestões, tá, para a parte de instalação. Então aqui 1 GB de memória e aqui no disco rígido ele está sugerindo 10 GB de disco rígido e nós vamos criar um novo disco rígido virtual agora. Esse disco rígido virtual nada mais é do que um arquivo que vai ser criado aqui no seu computador e que vai funcionar simulado virtualmente como um HD, um disco rígido. Okay? Então vamos criar o disco. Ele pergunta que tipo de disco a gente quer criar, então normalmente também eu deixo o VirtualBox Disk Image, que é o formato de arquivo básico do VirtualBox. Há outros aqui que você querendo pode estudar, porque são compatíveis também com outros ambientes de virtualização. Essa parte é bem importante porque há duas formas da gente utilizar esse disco virtual, esse arquivo. O tamanho fixo, ele vai já criar o arquivo do tamanho que você definiu, por exemplo, 10 GB. Então ele já criaria de cara um disco, um arquivo para funcionar como disco virtual, um arquivo já no tamanho de 10 GB, ou seja, ocupando um bocado de espaço do seu HD. O dinamicamente alocado, como o nome diz, ele vai criar um arquivo de até 10 GB, mas ele vai utilizar esse arquivo dinamicamente, ou seja, ele vai, à medida que for necessário, ele vai inserindo dados nesse arquivo até esse limite que é definido aqui na instalação, ok? Então a gente usa dinamicamente alocado. Aqui é uma coisa particular minha, eu gosto de, no nome do arquivo final aqui, que ele vai criar, eu gosto de tirar os espaços em branco para poder o arquivo lá que fica no HD ficar melhor de ser trabalhado, principalmente com linha de comando, que às vezes espaço em branco dá um pouquinho de trabalho. E tirando aí
para mim fica mais fácil, mas é uma opção pessoal, tá? Não é necessário. Aqui, novamente, nós podemos alterar o tamanho do arquivo. Ele está dizendo que até 2 terabytes, mas no nosso caso não temos isso tudo, né, no HD. E também 10 GB já é mais do que suficiente para nossos laboratórios. Então, criar. Então, aqui ele criou a máquina, tá certo? Veja que é realmente as características todas de um hardware, só que virtual, ok? Então, aqui nós temos na parte de sistema, tem o tamanho da memória, 1024, processador, ele está contando com disco rígido, disco óptico e assim por diante. Então, habilita aí a PIC, FI, relógio da máquina, formato UTC, quer dizer, a parte monitor, você tem a quantidade de memória de vídeo. No caso aqui, como nossa máquina virtual vai ser, no caso o Ubuntu Server, aqui não tem interface gráfica, 16 MB dá tranquilo. E armazenamento, né? Nós temos aqui que ele criou uma controladora IDE para o DVD, para a unidade DVD virtual, e uma controladora SATA para o disco rígido virtual, né? Aqui nós podemos tanto acrescentar disco óptico como HDs. No nosso caso, nós teremos que clicar aqui no DVD vazio, clicar aqui nesse CDzinho aqui e selecionar o arquivo que nós queremos colocar. No meu caso aqui, ele está na minha pasta pessoal, Eleudson, no diretório Downloads, ISO, ok? Então aqui eu seleciono. Com isso é como se eu tivesse numa máquina física realmente colocando um DVD com a ISO gravada na unidade física, né, de DVD. Bom, com isso aqui, ok, eu já posso iniciar a máquina. E aí eu sugiro que vocês possam dar uma olhada em todas essas opções, tá certo? Porque realmente é bem interessante que pode ser feito um ajuste fino, digamos assim, nesse hardware para você testar algumas possibilidades, tá? Então, nesse caso aqui, a gente simplesmente inicia a máquina. Ele vai carregar o DVD, os dados do DVD, tá? E aí, a partir daí, é só continuar a instalação, que vai ser feita no próximo vídeo, ok? Então, até o próximo e bons estudos.